Paz do Senhor Jesus, amados, que Deus abençoe tua vida de forma abundante, grande e abundante. Nosso Deus é grande, Ele só faz coisas boas, coisas grandiosas, maravilhosas, mas Ele cuida dos pequenos, cuida até dos pássaros, cuida até dos lírios do campo, quanto mais de você, quanto mais de mim. Amém, queridos? Vamos meditar um pouco mais na palavra de Deus. Deus tem algo tão importante, sempre tem. A palavra de Deus sempre tem coisas lindas, importantes para mim e para você. Queria abrir mais uma vez no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 9. Vamos ler agora a partir do versículo 14. Vocês lembram esta passagem? Jesus tinha ido ao Monte da Transfiguração com 3 dos seus discípulos, e lá ele se transfigurou realmente, suas vestes ficaram resplandecentes, e uma voz do céu apareceu e falou: "Este é o meu Filho amado, a ele ouvi." Foi uma palavra tão forte para Pedro, para João e para Tiago, que no caso de Pedro tentando fazer alguma coisa, tentando dar algumas opiniões, mas Jesus é Senhor. E o Pai tratou de mostrar para os discípulos que não era nem Elias, nem Moisés, mas que era o Senhor Jesus que eles precisavam ouvir. Agora eles descem do monte, e quando eles chegam onde os outros discípulos estavam, a partir do versículo 14, diz o seguinte: viram uma grande multidão, e ao redor deles, e os mestres da lei discutiam com eles. Isso é uma coisa tão comum e tão perda de tempo, ficar discutindo coisas, né? Ficar discutindo isso, discutindo aquilo. Os mestres gostam de discutir. Os mestres gostam de mostrar suas razões. Jesus não se preocupa com isso. Jesus nunca fica discutindo essas coisas. Jesus então chega e pergunta: o que é que vocês estão discutindo com eles? E logo que todo o povo viu a Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus a eles: o que vocês estão discutindo? Um homem do meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Que coisa tão pesada, tão triste. Em primeiro lugar, preste atenção, havia uma discussão sem sentido. E havia um problema tão sério. Aquele homem trouxe o seu filho que estava endemoniado, um menino que vivia preso a espíritos malignos. E aqueles espíritos faziam com que ele se jogasse no chão. Vocês sabem, espíritos malignos produzem o maior mal na vida das pessoas. Eles são reais, eles existem, e é importante nós sabermos disso. Os espíritos existem. E na época de Jesus, então, aquele homem chega até o Senhor e diz: olha, eu trouxe o meu filho, porque ele está horrivelmente endemoniado. Um espírito o lança, ele range os dentes, espuma, e eu trouxe até os teus discípulos para que eles expulsassem, que ele curasse o menino, mas eles não conseguiram. Respondeu então o Senhor Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Que palavra dura do Senhor Jesus. Tragam-no o menino. Então, trazei-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, preste bem atenção, você não vê o espírito, nós não vemos o espírito, mas ele nos vê. Ele sabe quem somos nós. Eles sabiam quem era Jesus, e quando eles viram a Jesus, quando o espírito viu a Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. O espírito causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Meu Deus, que coisa horrível, não é, irmãos? Não sei se você já teve experiência de ver uma coisa dessa, mas é realmente horrível. É horrível o que os demônios fazem
com uma criança, com um menino, com alguém indefeso, ou com uma pessoa que se deixa levar pelo vício, pelo álcool, que se deixa dominar, porque o Espírito ele vai dominar justamente essa pessoa. Foi o que fez com essa criança indefesa. Jesus então perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Olha que situação desse pai, meu irmão. Olha que situação difícil dessa família. E vou repetir, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e muitas vezes na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Que coisa linda, não é, irmãos? É a humildade, a humilhação desse pai, rogando ao Senhor Jesus: olha, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele só errou numa coisa, ele errou em dizer: se tu podes fazer alguma coisa. Não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para o Senhor Jesus. Então, Jesus só respondeu isso para ele: se podes. Se podes. Tudo é possível ao que crê. Em outras palavras, se você, papai, se você, mamãe, se você, meu irmão, minha irmã, se você que hoje está com um problema que parece insolúvel, puder crer, nada é impossível ao que crer. Se tu podes, disse o Senhor Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade, na minha fraqueza. Essa é uma outra situação que agrada tanto ao Senhor, quando nós reconhecemos que nossa fé não é o suficiente, nossa fé não é o bastante. Senhor, eu creio, eu até creio em Ti, por isso eu vim aqui, por isso eu trouxe o meu filho, mas ajuda-me na minha pouca fé, ajuda-me. E então, claro, o nosso Senhor, o nosso Deus, jamais rejeita, meu amado, um coração contrito, um coração afligido, um coração crente, um coração que o busca. Jamais rejeita um coração humilhado. E esse pai, então, depois de ter esse pedido, Jesus olha para ele e vê que a multidão estava se ajuntando. Então Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo, sabe, irmãos, é pela boca que nós liberamos. Jesus respondeu o espírito imundo dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Aleluia! Ole Kamachaya, que palavra gloriosa, que palavra maravilhosa. Eu ordeno, diz o Senhor Jesus, espírito mudo, espírito surdo, saia e nunca mais entre nele. O que aconteceu, meu irmão? O que aconteceu? Você poderia pensar que o espírito saiu imediatamente, foi embora. Afinal, foi uma palavra forte do Senhor Jesus, mas os demônios sabem que eles têm que sair, mas eles também procuram fazer tudo para ficar. E o que ele fez? O espírito gritou, agitou o menino violentamente e então saiu. O menino ficou como morto. Na verdade, o povo pensava que ele estava morto. Eles diziam: morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter feito isso, os discípulos ficaram admirados por eles não terem podido expulsar o demônio. E depois eles questionam ao Senhor Jesus sobre isso. Jesus dá uma explicação. Essa casta precisa de oração, de jejum. É a fé que vocês precisam ter para liberar. Meu amado, a palavra desse momento para a minha vida, para a tua vida, é: se você pode crer, se você pode crer.
Eu não sei o teu problema, a tua situação. Vivemos um momento tão delicado, tão difícil no mundo, mas o nosso Senhor continua vivo, operante. Ele continua aqui. Ele não está lá no alto monte. Ele desce para estar junto comigo e com você, com aqueles que precisam dele. Então eu convido você a orar nesse momento. Se você puder, feche os teus olhos e vamos buscar a presença do nosso Deus, do nosso Pai. Querido Deus, querido Pai Celestial, Tu és tão precioso e maravilhoso e eu te louvo e te agradeço pelo privilégio de tê-lo conhecido e a cada dia conhecê-lo mais. Obrigado, Senhor Jesus, por nos revelar o Pai, o amor do Pai, a graça que há em Ti, o Teu favor. Obrigado por saber que o Senhor é todo poderoso e não há nada que o Senhor não possa fazer. E que para mim, para este irmão, para esta irmã, só precisamos crer. E a nossa fé, meu amado, a nossa crença, a nossa confiança em Ti deve se manifestar com atitudes, com palavras, com ações, com uma busca incessante, confiante, crente, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós estamos pedindo, do que aquilo que nós estamos pensando. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, peço tua bênção sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, peço que o Senhor nos guarde, nos livre do mal e nos dê a graça de exercitar a fé que o Senhor já tem nos dado. Eu te peço, te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a bênção do Senhor seja sobre tua vida. Receba o nosso abraço. E lembre-se, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Um forte abraço em nome do Senhor Jesus.